Olá! E a maior festa popular do Brasil está para começar. Que bom, né? Mas nem tanto, porque o carnaval, ele deveria ser festa. Porém, para muitas mulheres, ele é medo. Isso porque 7 em cada 10 brasileiras têm medo de sofrer assédio durante as festividades. Entre mulheres negras, mais da metade já viveu essa violência. Num cenário, em que a violência contra a mulher cresce, proteger corpos, garantir direitos e promover segurança não é exagero. Nem pauta moral. Sabe o que é? É política pública, é justiça. E por isso, o nosso programa hoje vai debater sobre carnaval, violência e políticas públicas. Vem comigo! Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Já vou dar aqui boas-vindas às minhas convidadas. Eu tenho Natália Trindade, Joyce Trindade também. Coincidência no sobrenome, já disseram que não são parentes, tá? Até já conversaram aqui, embora se conheçam, sejam amigas. A Natália Trindade é doutoranda em Direito pela UFRJ, mestra em Ciências Sociais pela UERJ, advogada e pesquisadora em Estudos de Gênero. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Gabi. É uma alegria recebê-la aqui. A alegria é toda minha. Obrigada. Joyce Trindade, gestora pública formada pela UFRJ, vereadora no Rio de Janeiro e secretária municipal de Mulheres e Cuidados. Ela lidera políticas de equidade de gênero, cuidado e enfrentamento à violência contra a mulher. Joyce, mais uma vez, obrigada por estar conosco. Obrigada, eu acho que foi boa da última vez. Foi ótimo! Estou muito feliz com isso. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Então, já fiz a apresentação de vocês, vou seguir o mesmo esquema, porque assim, eu faço a apresentação que vocês mandam na bio. Sim. Ok, porque é importante, a gente tem ali a formação, os conhecimentos, saberes ancestrais, enfim. Agora, a pergunta é, eu quero que você, Natália, se apresente não pelo currículo, mas por quem você é. Bem, Gabi, eu sou cria de São Gonçalo, uma filha da universidade pública que acredita profundamente no poder que a educação tem na vida das pessoas, sobretudo das mulheres negras, porque, enfim, universidade é lugar de poder e esse lugar foi apartado das nossas vidas há muito tempo. Então, o que eu posso dizer é, se existe alguém aqui conversando com você nesse exato momento, realizando muito dos seus sonhos e ainda garantindo esse seu direito de sonhar, é porque apostou, teve uma mãe ali, uma família que falou, vai estudar. Foca nisso, foca na universidade pública e vai lá e faz acontecer. Acho que é a melhor forma de eu poder resumir a minha vida até aqui. E acho que uma observação para o tema que é super importante, eu nasci numa terça de carnaval. Sou aquariana. Diz muito. Então, esse tema para mim é super importante. Nasci no meio da folia, sou completamente apaixonada por essa energia caótica que precisa estar organizada também na defesa das mulheres. Tá joia. Então, secretária Joyce, quem é você para além dos títulos e números também, que estão no currículo? Olha, gostei de outra coincidência. Eu fui gerada no carnaval. Você nasceu, eu fui gerada. É isso, nasceram É isso. Tem a galera que nasceu durante, tem a galera que foi processada, produzida nesse período de festa. Eu sou um desse time. Engraçado que meu pai e minha mãe produziram as duas filhas no mesmo período durante o carnaval. Então lá o pessoal gosta de verdade. Mas tirando as brincadeiras, tenho muita alegria de estar aqui com vocês de novo, no meio de uma mesa com mulheres negras, pra gente poder debater um pouco do carnaval. E eu sou filha de uma mulher negra maravilhosa, linda, toda pra frente, e que eu sempre gosto muito de colocar esse lugar, porque a gente tem produzido, gerações de mulheres fortes. É claro que a violência contra a mulher, o assédio que a gente passa no carnaval, em qualquer momento do ano, ele faz a gente se sentir muito inviabilizada, muitas das vezes com medo, mas o quanto que as mulheres negras movimentam mesmo assim toda a parte da vida, Então, eu sou fruto dessa casa, de uma mulher negra, uma mãe, várias tias, avós e assim por diante, que fizeram a gente chegar até aqui, seja empreendedoras, seja na folia, seja na fé. Então, mulheres que me fortaleceram muito e que é a mesma coisa, produziram ali pra gente a esperança de, quem sabe, entrar na faculdade pública. Entrei na faculdade pública, outras primas estão entrando. Então, essa transformação ali de um sonho
sonho que antes nem era possível e hoje é uma realidade, né, para tantas de nós. E mãe da Antonella. E mãe da Que Antonella. não veio, absurdo. Isso devia Nota de cancelar. repúdio. Esse ano ele estará de sereia. Preparem todos os seguidores, porque estará linda de sereiazinha roxa. Então vai ser coisa mais fofa. A roxa, claro que é só cor, Não tem né, como só não estar. marca. Isso mesmo. Gente, estamos aqui, né, alegres, felizes, que estamos juntas falando de carnaval, mas o tema é um tema realmente sério, um tema pesado. Eu comecei com os dados sobre a violência contra as mulheres e, de forma geral, o Brasil, ele registra um recorde de feminicídios, registrou em 2025. 4 mulheres são assassinadas por dia, segundo aí dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, infelizmente, né? Historicamente, Natália, como que nós chegamos a essa situação? É sempre muito importante, Gabi, dentro da sua pergunta, essa contextualização histórica. As pessoas acreditam, algumas, né, que isso tudo é um acaso. Mas não é. Isso é fruto de uma cultura, do patriarcado, de uma concepção de que as mulheres, elas são objetos, então, assim, de uma forma muito rápida, porque a gente tem várias teorias, vários livros sobre isso, mas existe uma relação verticalizada, aonde pessoas do gênero masculino, verticalmente, se consideram acima do gênero feminino. Com o passar desse processo histórico, você vai entendendo que a mulher ela vai saindo de casa, vai ocupando espaço público, vai ocupando espaço da política e diz, olha, eu não sou um objeto, eu sou sujeito de direito, sujeito para pautar, e vai ocupando esses espaços. Eu costumo dizer que é o seguinte, assim, você já viu uma gota de óleo dentro de uma bacia de água? Você joga aquele óleo, ele vai se espalhando e vai empurrando aquela água. É mais ou menos assim que os homens entendem. Eles não conseguem compreender uma frase que eu gosto muito de usar, que é quando as mulheres avançam, os homens avançam junto, a sociedade inteira que avança. Os homens entendem que não, a mulher se espalhando, ele empurra os homens para fora da política, para fora dos espaços, ele deixa de ter opinião. Mas não é isso. Só que esse sentimento, né, dessa verticalização, como eles sempre mandaram, o espaço público sempre foi desses homens, sempre foi masculino, as regras, as normas, o direito, as leis foram criadas por homens, né, em torno dessa perspectiva de patrimônio, e a mulher sendo um desses patrimônios. Desse lugar, ele responde com violência. Então, a violência ela é fruto desse processo que você tem de ocupação dos espaços. Então, olhando dentro dessa perspectiva histórica, não é de agora, né? E aí eu acho que inclusive para dar outros exemplos, é de pouquíssimo tempo que a gente tem a lei do feminicídio, por exemplo. Até pouco tempo atrás, um homem poderia matar uma mulher para lavar a sua honra. Então, isso ainda está profundamente permeado na cultura do nosso povo, da nossa formação enquanto gente. Então, esses dados que a gente vai encontrando, né, isso, no Brasil, 4 mulheres são mortas por dia, não é à toa. Né? A gente já vai encontrar isso de muito tempo atrás, a diferença é que agora a gente tem dados, que era algo que antes a gente não tinha para poder sequer falar sobre. Natália, obrigada. Agora, o Joyce, ela trouxe a contextualização para a gente, mais histórica, e como a gente chega dentro disso tudo no carnaval. Por que no carnaval as mulheres agora têm medo, né? Por que isso acontece? Queria só trazer uma historinha rapidinha aqui, tem muito a ver com o que a Natália colocou. Tem uma vez que eu estava indo para uma viagem, né, trabalho, e no voo sentou uma senhorinha do meu lado. Era o primeiro voo dela, né? Aquela cena muito maravilhosa, ela com medo, né? Ai, meu Deus, vai voar. E ela queria apertar minha mão. Nunca me esqueço dessa cena. Ela, posso segurar sua mão? Porque meus filhos vão me encontrar quando eu descer. Né? E eu tô com muito medo e tal, aquele papo todo vem. E aí, durante o papo, vem a gente conversando sobre a vida, mulheres e etc. Uma mulher bem mais velha do que eu. E ali teve uma frase dela, né? Ela contando uma história que foi muito impactante para mim. Ela dizendo que na cidade dela, uma cidade do interior específica, teve uma mulher que ela conhecia, uma vizinha, que ela sumiu. Essa vizinha dela sumiu. E ninguém nunca mais achou aquela vizinha. E aí a gente foi conversando e tal, e ela começou a pensar, poxa, mas por que será que minha vizinha sumiu, né? Mas na verdade ela apanhava do marido. E ela foi refletindo sobre aquele sumiço daquela vizinha dela, até que eu falei, então, será que o nome disso não é feminicídio?
Então, para ela, era um sumiço, que ela sabia que era violência, que ela sabia que era uma coisa que, enfim, deveria ter uma explicação, mas só que não tinha nome. Eu acho que tudo que a Natália traz pra gente é nomear um problema, uma situação, uma violência tão grave que existe há séculos na nossa sociedade, mas que durante muito tempo ninguém sabia dizer. A mulher sumiu, desapareceu, foi queimada, foi morta, mas por quê? Geralmente, quando a gente vai ver a história, no final, é o feminicídio, né? Então, acho que é muito bom a gente falar sobre esse aumento dos números e é muito cruel ao mesmo tempo, Gabi, porque meu trabalho, né, assim também como o da Natália, na Secretaria das Mulheres, quando a gente está atuando, né, nas políticas de mulheres, quanto mais a gente investe, quanto mais políticas trazemos, quanto mais ações realizamos, os números sempre o quê? Aumentam. Então, nosso trabalho nesse ponto, né, ele tem uma... Não digo que é cruel, mas eu digo que para muita gente não entendi. Investir, o número cresceu? Sim, porque durante muito tempo a gente não dava nome às violências que nós, mulheres, passávamos. E hoje nós temos nome, temos legislação, temos como pedir ajuda. O que não era uma realidade como dessa senhora e tantas outras mulheres na atualidade, né? Até hoje continua sendo assim, especialmente quando a gente vai para os interiores do nosso Brasil como um todo. Na capital já é difícil, imagina nos interiores também, onde a política pública da mulher muitas das vezes não tem nem investimento. Mas voltando sobre carnaval, então, quando a gente fala sobre carnaval, a gente fala sobre um momento épico do Rio de Janeiro, né, em vários cantos do Brasil, que é esse festejo, essa celebração da vida, né, da gente poder estar ali curtindo. Mas bem como foi colocado, essa celebração da vida, infelizmente, ainda tem uma classe. Quem tem mais poder, quem tem menos poder. Então, nós mulheres, muitas das vezes, e infelizmente a gente ainda tem que sentir esse medo, nós circulamos, mas tem até um dado que mostra aqui que eu acho que é legal colocar, né? Que para 30% dos homens, basicamente, uma mulher que usa roupas ou fantasias curtas, ela não pode reclamar se passar por um assédio. Ou seja, esse corpo da mulher, se tiver com uma roupa mais curta, uma fantasia, um brilho, uma purpurina, se ela passar por violência, ela pediu? Então é um grande desafio social que nós temos. 2 homens entenderem que a gente pode usar o que quiser. Se a gente não falar sim, não é não, né? Então, acho que é o grande desafio social que nós temos com os nossos garotos mesmo, né? Então, acho que isso passa por todo um debate mesmo de cultura que vem da escola, mas que vem do dia a dia, que vem da casa, que vem do futebol, dos rapazes, né? Que a gente sabe que o quanto que esse lugar reproduz tantas violências, né? Eu falo isso muito pro meu marido, eu falo, Miguel, quando você escutar uma frase que você sabe que é violência, não tem como você se calar, né? E a gente se conheceu com ele já tendo esse comportamento, mas eu sempre lembrando, que a gente sabe que infelizmente será que eu vou sair como chato do rolê? Será que eu vou sair como desagradável? Né? E o Miguel ele fala muito isso. Joyce, a gente precisa mostrar para os homens que homem que tolera a violência ele é covarde. Então acho que a gente trazer isso para ele, né? Para esses homens que a gente precisa lutar com eles. E no carnaval é a mesma história. Álcool, uso abusivo de drogas faz para o homem o entendimento de que foi só uma brincadeira. Não, é violência e você pode estar usando o que for, meu querido, que vai permanecer sendo violência. Ufa! É isso. Nossa, é reconfortante, assim, é bom, por mais difícil, né, que seja o tema, mas a gente ouvir, assim, com esclarecimento, com força, com coragem, a maneira como vocês trazem, porque é um esclarecimento não só para as mulheres, mas principalmente para os homens, porque a gente também fala muito da perspectiva, né, da mulher, do olhar da mulher, do que a mulher sofre, mas a gente também tem que olhar para os homens, né, educá-los sobre isso, e principalmente desde picurruchos, né, desde pequenininhos, mas sem fazer como o Miguel, né, os mais velhos, os adultos, estarem também atentos para corrigir, para poder orientar, sem se preocupar se vai ser o chato do rolê, se os amigos vão reclamar, porque na verdade, no fundo, é melhor nem ter essas amizades, porque se eles tratam mulheres da maneira como eles dizem ali, se é como eles pensam, eles podem fazer isso com as suas esposas, né, com a esposa dos amigos, com os parentes dos amigos, porque mulheres para eles não são nada, né, que é o que a gente está colocando aqui. Agora, Natália, quais são os seus principais desafios inventados pelas mulheres durante o carnaval, assim, na sua visão,
como cientista, Olha, como pesquisadora? Eu vou aqui misturar tanto a minha visão enquanto pesquisadora quanto a minha própria vivência, né? Eu amo carnaval, sair, pular carnaval faz parte da minha história. E eu acredito, assim, primeiro tem uma coisa que a Joyce falou aqui em torno dessa perspectiva da fantasia. No Rio de Janeiro, carnaval no Rio de Janeiro, as mulheres usam muitas fantasias, é um calor, gente, um monte de roupa. País tropical, isso... E o homem sem camisa. O homem vai sem camisa, com os mamilos expostos. Ih, gente, vamos lá, vamos continuar. E tá tudo bem para esse homem. Mas para a mulher ele é inversamente proporcional, né? Ao mesmo tempo que ele se encontra seguro no espaço público, essa mulher já não se encontra com essa segurança, especialmente por conta dessa interpretação da sociedade, do que a gente observa inclusive o ano inteiro, né? Esse questionamento em torno da roupa, da vestimenta, não é algo novo. No carnaval ele só é mais aprofundado. Eu acho que tem uma observação importante com relação às mulheres negras, que é essa construção da objetificação dos corpos da mulher negra. Então, isso atrelado, né, a gente sempre precisa usar uma perspectiva interseccional do machismo e do racismo. Entender que a produção dentro do carnaval, inclusive comunicacionalmente, né, a forma que você constrói a propaganda do carnaval, e aqui eu vou falar especificamente do Rio, mas Rio entendendo que é a janela internacional, inclusive do Brasil. Eu já vivenciei, inclusive, outros carnavais, Salvador, BH, até mesmo dei um pulo em São Paulo, não me critiquem, mas eu fui a São Paulo ver como é que funciona o pós-carnaval, viu, gente? Pra ninguém pegar esse corte aí e falar assim. Mas você vai encontrar no Rio, especialmente em torno dos turistas, essa objetificação muito forte. Então aqui a gente não vai falar só da violência que envolve os homens nacionais, né? Então, a gente precisa ter essa preocupação, inclusive junto aos turistas, antes de chegar no Brasil, de falar, olha, não é porque você vem aqui que você vai fazer turismo sexual. A objetificação da mulher negra não vai acontecer, não é tolerável pelo Estado brasileiro. Então, acho que essa questão em torno da roupa é algo muito forte, muito presente. Acho que melhorou bastante, né? Quando a Joyce fala assim, os números aumentam, as pessoas acham que não tá funcionando. Não tá avançando. E eu apresento pelo contrário. Na verdade, os números aumentam porque mais pessoas estão tomando conscientização disso. Minha opinião pessoal, não posso falar isso enquanto pesquisadora, porque eu não tenho dados ainda, tem pesquisas em curso, mas eu tendo a acreditar que não há epidemia de feminicídio, por exemplo. O que existe é um aumento da conscientização, e aí, nesse exato momento, pesquisadoras estão mensurando isso para entender se, de fato, as mulheres estão denunciando mais. E você tem agora, desde 2023, uma obrigatoriedade das delegacias, das DEANs, principalmente, estarem abertas 24 horas. Você tem todo um arcabouço muito recente, jurídico, que propicia o aumento das denúncias e dos registros. Você tem agora um formulário unificado, nacional. Então, eu entendo quem fala de epidemia para chamar a atenção para a pauta, mas aí aqui falando de política pública e dialogando com uma gestora, eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando fala dessa epidemia para não gerar o efeito contrário, que é as pessoas não entenderem que isso já acontece há muito tempo e que, na verdade, agora as pessoas estão dando nome à violência, inclusive no carnaval. E aí, fazendo uma comparação, quando a Joyce falou do futebol, em dias de futebol, isso já pesquisas que comprovam, são quando as mulheres mais sofrem violência doméstica. Futebol está atrelado à bebida alcoólica, uso de drogas, broderagem, é isso, esse movimento masculinista coletivo. E no carnaval você tem um sentimento, uma construção cultural muito parecida. Então, ter essa atenção do poder público cumprindo a lei, na verdade, né? Eu falo que a gente não está pedindo nada menos do que o cumprimento da lei. As DEANs precisam estar funcionando, os policiais precisam estar na rua, você precisa ter
observação coletiva e reconstruir um pacto social de proteção das meninas e das mulheres. E aqui eu quero dar ênfase às meninas também, porque a gente fala muito dos dados de 18 mais, né? Então, você vai encontrar os dados de feminicídio vinculados a 18 mais, principalmente os dados de estupro, né, que é uma questão super sensível, mas está vinculada a essa questão do carnaval, porque é o uso da roupa, você objetifica aquele corpo. Se ele é um objeto, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, não é só o feminicídio, mas tem os crimes sexuais em torno disso que acontecem prioritariamente dentro de casa. Naquele momento em que alguém dá uma vacilada, não vê e passa, sobretudo, com menores de 18 anos. Então, acho que esse também é um tema muito importante para a gente tocar aqui quando fala de carnaval, que é a proteção das nossas meninas. E aí, Natália, você trouxe um ponto interessante, porque a gente consegue fazer a conexão dentro do que você está colocando com políticas públicas, né? Que é aqui mais a área da Joyce. E eu queria que você dissesse como que as políticas públicas e ações governamentais, elas podem reduzir a violência contra a mulher. Perfeito. Vou trazer aqui um dado contrário, né? Um aumento para você também, Gabi e Nath, que eu acho que é bem interessante. No ano passado, a gente fez uma campanha, né, de carnaval, assim como a gente tem feito nos últimos anos, mas com ainda mais equipe dentro da Sapucaí, né? Nós colocamos mais time em todos os pontos da Sapucaí, por exemplo. E, enfim, eram trios, duplas, etc., acompanhada da Guarda Municipal, aquele serviço todo, com a camisa da equipe, identificação de posso ajudar e assim por diante. Maravilha. Durante o ano passado, nós tivemos o aumento de 275% de atendimento dentro da Sapucaí para vítimas de violência naquele festejo. Então, para trazer para você que, com o aumento daquela equipe, nós tivemos o relato, né, e o apoio de mais casos acontecendo durante a Sapucaí, que é um carnaval que muita gente acha que não vai ter assédio, porque ali você paga ingresso, é um ingresso caro, você vai entrar no lugar, vai parar para assistir, né, aquele espetáculo que é o desfile de carnaval. Entretanto, quando a gente vai ver a realidade, não é assim. E uma coisa que tem muito conversado, inclusive com o próprio time da Liese e outros órgãos, né, que são responsáveis pelo carnaval, que é, quando a gente vai ver o cenário, a maioria dessas vítimas que nós atendemos no ano passado, da onde que vinham? Dos camarotes. Então, a gente tem um cenário muito assustador, que é que a violência contra a mulher, ela se dá em vários lugares. Ela tem questão de classe, de território. A Natália está aqui, enquanto pesquisadora, sabe o quanto que tem impacto. Porém, quando a gente vai ver, por exemplo, no carnaval, os ambientes com maior uso, né, por exemplo, de álcool liberado, que são os camarotes, né? Um evento ali com uma festa, enfim, com muito barulho, escuro, etc., traz para essa mulher o aumento da vulnerabilidade. Então, por exemplo, no ano passado, a nossa experiência prática da Secretaria foi essa, um aumento muito grande de atendimento às vítimas e, como eu disse, em sua maioria, diretamente dos camarotes, onde seguranças viam, né, a situação, desciam com as vítimas e encaminhavam para nossas equipes, como eu disse, que estavam espalhadas por toda a Sapucaí. E as nossas ações como serão, né? A gente faz um carnaval cada vez maior e melhor na cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, cada vez mais equipes de atendimento à violência contra a mulher. Porque é uma coisa que nós sempre colocamos com carnaval bom para todo mundo, é o carnaval seguro para as mulheres, né? E nós colocamos especialmente as equipes de atendimento, né, mobilização, de enfrentamento à violência nos megablocos da cidade, que é onde nós sabemos que tem maior público ali, infelizmente, onde acaba acontecendo algum tipo, seja de assédio ou outros tipos de crimes também, né, que infelizmente acontece. Nós estamos também dentro da Intendente Magalhães, que também, enfim, é uma ação que a gente gosta muito, que é um carnaval de rua popular, maravilhoso, né? Eu particularmente sempre gosto também de desfilar, mas que infelizmente vemos muitos casos de violência também. Sapucaí e também dentro de eventos, né, privados que nos convidam também para estar. E o que isso faz? Nós percebemos o seguinte, Gabi, que especialmente nos megablocos, quando nós chegamos com a nossa campanha, né, de mobilização, conscientização e atendimento às vítimas, os homens ao redor, né, daquele mega bloco, começa a falar, esse lugar, a gente escuta isso, e esse lugar que tá cheio de mulher protegida, tá cheio de mulher de roxo, tá cheio de frase não é não. Então a gente coloca a equipe principal na entrada, né, porque os mega blocos hoje em dia tem uma entrada junto com policiamento, adesiva todo mundo, conversa sobre, e eu sempre coloco também as equipes espalhadas, e nessa elas costumam ouvir frases de: opa,
esse lugar aqui não é propício para violência. Então a gente entende que o impacto visual, a presença de uma equipe que está ali com foco em proteger a mulher, esse ato já inibe um eventual agressor a cometer um assédio, porque ele sabe que as mulheres que estão ali vão ter facilidade de pedir socorro e, é claro, elas vão estar mais conscientes e não vai se calar provavelmente diante de uma situação, ou seja, ele está exposto diante de, né, a prisão ou algum julgamento ou alguém detê-lo durante aquela circunstância. Então é muito interessante isso, porque a gente escuta, a gente vê, né, a gente vê muita gente querendo apoiar, que bom que vocês estão aqui. Então é muito legal esse movimento, porque a gente observa que é uma luta em conjunto. As mulheres se sentem protegidas, os homens entendem que não é mais como antes a brincadeira, o carnaval ele não é mais pode-se tudo, temos sim limites e que a gente precisa avançar em coletivo. Então, a gente vê o impacto direto, mas é claro, esse carnaval mais seguro para as mulheres já é um fato, mas o número dos aumentos de casos é porque cada vez mais temos equipes especializadas para atender as nossas mulheres. E um ponto importante, seja brasileiras, imigrantes, turistas, todas terão o mesmo tipo de acesso e direito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Para esse ano, já foi definida como vai ser a campanha, especificamente, locais de atuação? Como é que está a programação? Sim, a campanha começa a partir do dia 12 agora de fevereiro, né? Que, enfim, é quando começa o boom do carnaval, os grandes eventos, assim por diante. Vai até o finalzinho, até dia 22, 23, por aí do carnaval. E a gente vai estar em todos esses pontos que eu acabei de relatar, né? E a parte mais interessante é que a gente vai estar trazendo também, né? Que eu adoro, que são as tatuagenzinhas, aquelas tatuagens de chiclete, que a gente bota a frase não é não, a mulherada adora. É muito legal. E outras coisas também que a gente bota também, porque é um momento também de brincadeira. Sim. Então não pode ser uma campanha chata, pesada, né, triste. É uma campanha para cima, com a mulher com a sua força, com a mulher com o direito de dizer não, né? Então acho que também um pouco muda essa perspectiva. Não é que a gente, né, tá ali, homens, né, tenham medo, não é isso. A gente está ali para dizer que nós somos fortes, que não é nosso. A gente está podendo dizer não e a gente diz com firmeza agora. Por isso que há tanta mulher, né, com fotos para cima, é uma campanha bonita e para cima, feliz, que eu acho que é o espírito do carnaval, né? Então, pra gente é muito importante também trazer essa campanha no sentido da força da mulher, a gente enquanto protagonista do nosso direito de ser feliz. Natália, o que a secretária está colocando aqui, que me chama a atenção, é que assim, é uma atuação do poder público, né, uma política pública, mas que é focada mais na humanização, com mulheres ali. Então, existem leis, né, como você já apontou, tem a questão jurídica que protege a mulher, as EANs, por exemplo, que agora tem que ficar aberta 24 horas, mas tem campanhas e iniciativas como essa. Também surtem efeito na sua avaliação? E qual seria? Com certeza, e eu acho que isso é primordial. Tem um ponto, eu vou dar um passo atrás das pautas, né, do movimento de mulheres organizadas, que quando tudo começou dentro desse processo histórico, a gente lutava para votar e ser votada. Né, os primeiros ali direitos políticos numa lógica de que votar e ser votado é a primeira coisa muito importante para você ser considerado gente, cidadã. Então, por muito tempo no nosso país, as mulheres não eram consideradas cidadãs por causa disso. Elas não votavam e não podiam ser votadas. E conforme isso vai avançando, a gente consegue avançar com outras perspectivas de pautas. Então, direito ao trabalho, direito a trabalho justo, com direitos, com uma boa remuneração, igualdade salarial. E tem uma que eu acho importante, mas que a gente ainda conseguiu avançar pouco e, por isso, na minha opinião, as políticas de conscientização são tão importantes, que é a educação não sexista. Enquanto a nossa política educacional em todos os níveis de entes federativos, não abarcar uma educação não sexista, os protocolos de conscientização, os programas de conscientização são muito importantes para justamente dar esse primeiro passo com relação ao que pode vir a ser uma política de acolhimento. O que eu quero dizer? Como você tem uma cultura patriarcal, uma cultura que está vinculada a essa violência contra a mulher, não é óbvio a violência. A violência ela não é óbvia. Né? Pode parecer estranho falar uma coisa dessa, que a violência não é óbvia, mas porque
o homem e a mulher, né? A sociedade, ela tá tão imersa naquele processo que você precisa de um tempo para entender que aquilo é uma violência. Então, às vezes, você vai passar pelo aquele processo de violência várias vezes. A vida inteira. Uma vida inteira. E aí, de repente, tem um gatilho, tem uma coisa, uma virada de chave que você fala, nossa, mas eu não sabia que aquilo ali era violência. E eu passei por aquilo ali várias vezes. Quando você tem na rua equipes falando, olha, isso aqui é violência. Se você tá tomando um drink, alguém coloca uma coisa na sua bebida e você fica tonta e tenta fazer alguma coisa com você, isso é violência. E todos os outros casos que podem avançar a partir disso, enfim, tudo isso é violência. O assédio, que a gente chama de assédio, né, no senso comum, mas que legalmente é importunação sexual, e eu acho também importante que as pessoas saibam o termo legal. Porque às vezes a pessoa chega na delegacia e fala, eu sofri assédio, e aí você eventualmente vai encontrar um agente público que não é muito bacana, que não quer muito te ajudar, e ele vai ficar tentando dizer, tem certeza? Mas o que aconteceu? Mas aí, você não vai saber muito bem o que precisa estar no registro de ocorrência. Você precisa sair da delegacia escrito, importunação sexual. Essa informação eu acho super importante, porque, como eu falei, né, a informação ainda não é democratizada. A gente está vivendo um processo, eu acho que é por isso que essas ações de conscientização são muito importantes, porque ela dá nome, dá visibilidade e faz aquilo que eu falei anteriormente. Cria uma espécie de vigilância que é nessa lógica, né? Não é dizer, tenha medo, a gente vai pegar você, não é uma lógica policialesca, né? Punitiva nesse sentido, mas é uma lógica coletiva, de você socializar a responsabilidade, e como a informação está sendo dada ali naquele momento, cumpre todo mundo que está ali curtindo aquele momento ter a mesma informação e fazer alguma coisa, porque quando a gente dá esse recado, a gente também está dizendo, olha, não se omita. Exato. Porque se você está vendo, você sabe o que está acontecendo, não se omita. Acho que é mais ou menos por aí a importância desses projetos de conscientização. E tem um ponto também, Nath, que eu acho que é muito interessante que você trouxe, né? Da mulher entender que aquilo é violência, que é um processo, enfim, histórico. Seja uma mulher mais jovem ou mais velha, a gente vê ambas as idades passando pelo mesmo processo de entendimento. Mas eu acho que também é um grande pulo do gato também, que é a questão do homem entender que aquele comportamento dele é violento. Porque uma vida inteira vendo o pai cometendo aquela violência, né? O tio normalizando a violência, o primo fazendo aquilo, para ele, isso não é violência. Isso é a forma de falar o que é amor. Isso é a forma de conquistar. Isso é a forma do romance. Então a gente, né, enquanto sociedade, interpretou o que é o amor, o que é o romance, o que é a sexualidade da gente de uma forma violenta. A gente ensinou para a nossa juventude, para os nossos adultos, sejam, como eu disse, mais velhos ou mais jovens, que isso é a forma do amar. Então, quando a gente traz essas comunicações na televisão, na rua, em tudo que é lugar, a gente fala, opa, isso não é amor. O que você aprendeu com a sua família, infelizmente, talvez seja violência. Então, acho que pro cara é aquele momento de, meu Deus, eu não sabia de... E de fato, acontece isso. Muitas das vezes não sabia. É um fato. Dá aquele clique, você falou quando a mulher se dá conta da violência, mas o homem também percebe, dá aquela virada de chave. Vou dar um exemplo pedagógico. A gente aprende na escola que o homem da caverna conquistava a mulher com uma estaca dando na cabeça dela. Verdade. Gente... Por isso que o processo pedagógico é fundamental. A gente precisa de ações na educação muito sérias. Porque a forma que nós todos fomos ensinados a amar e ser amados é dentro de um processo de violência profundo. Tem até esse dado aqui que fala, cerca de 1 em cada 5 homens concordam que roubar um beijo de surpresa em uma festa faz parte da paquera. Para ele é violência? Não. É normal. Para ele é paquera. É como conquistar a mulher. Inclusive tem, né, aquela contagem de quantas eu peguei, né? E aí se você pegou poucas, os teus amigos vão ficar te zoando, enfim. Então tem esse incentivo também, né, por a violência. Agora, uma outra coisa que você trouxe aqui, que é a diferença de importunação sexual e assédio, que isso ficou muito claro também no BBB agora, com aquela situação daquele rapaz que acabou saindo, né, que obviamente seria expulso, que fez isso com a Jordana, que inicialmente chegaram a falar assédio e depois mudou na própria imprensa
ao entendimento de que era importunação sexual. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença, para ficar bem pontuado mesmo, e a importância de sair com registro de importunação sexual. Ai, Gabi, esse tema é ótimo. Inclusive, passou pela minha cabeça, porque eu acho que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque uma das coisas que eu li nas redes sociais é: meu Deus, nós não estamos seguras mesmo, porque numa casa vigiada 24 horas por câmeras. 70 câmeras. Gente, os dados não são brincadeira, não foram coisas. Esse número não foi tirado da cabeça de ninguém. É pesquisa, é ciência. Nós não podemos ser negacionistas científicos com as políticas públicas e com as ciências sociais. Se pesquisadores estão dizendo que 4 mulheres são mortas por dia no Brasil e que a cada 11 minutos uma mulher sofre algum tipo de violência, inclusive na casa do BBB, tem grandes chances de acontecer, porque não é a vigilância, né? A câmera, a equipe, a polícia, ela cumpre um papel de colaborar, mas você não tem como colocar um policial em cada esquina, né? Seja falando de segurança pública, seja falando do enfrentamento às violências contra a mulher. Especialmente entendendo que isso se dá justamente, na maioria das vezes, dentro de uma casa. Então, a casa mais vigiada não é isso. Porque depende exclusivamente do cara entender que aquela mulher que está ali não é objeto dele. E ele não vai fazer como o próprio participante falou: eu fiz o que me deu vontade. Fiz o que eu queria. Animalesco. Como assim? A gente vive num estado e que está muito explícito nas leis, né? O seu direito termina quando começa o direito do outro. Funciona assim, então tem lei para isso. E aí a diferença que eu acho importante colocar é porque essa palavra assédio pegou muito por causa do verbo, né? Assediar. É igual o constrangimento, eu estou te constrangendo. Mas o constrangimento legal não é o ato de constranger do senso comum, igual o assediar no direito, não é o assédio que o senso comum entende. Então, é bom para a campanha, para fazer publicidade, para fazer um processo educacional, porque as pessoas entendem bem. Rapidamente. Exatamente, rapidamente. Então, é muito importante, mas a gente precisa ir juntando esses elementos conforme as pessoas vão entendendo qual é o ato em si, de dizer, olha, então juridicamente é importunação, porque assédio no direito, ele implica numa relação vertical de poder. Então você tem assédio moral e assédio sexual. Você vai encontrar isso prioritariamente nas relações de trabalho. Agora, com outras construções de relação de trabalho, né, você vai conseguindo configurar o assédio moral e o assédio sexual, por exemplo, também dentro de sala de aula. O estudante, a estudante e o professor, você não tem uma relação de trabalho, mas você tem uma relação hierarquizada de poder, e você, onde aquela pessoa, né, que está subalternizada, ela tem poucas condições de dizer não, porque pode sofrer alguma represália. Então, a lógica do assédio está vinculada a esse cercamento, né? Eu gosto de falar assim: sabe quando você tem todas as condições, que você olha para um lado, olha para o outro, não tem para onde fugir? Por conta dessa relação vertical de que alguém que é superior a você vai mandar, ou vai te atrapalhar, vai te prejudicar, acho que vem daí dessa qualificação do assédio. E a importunação, ela pode acontecer em qualquer lugar. Inclusive com qualquer pessoa, não tem necessariamente um marcador de gênero. Inclusive, um homem pode ser importunado sexualmente. E eu acho interessante também trazer isso, porque é claro que a maioria dos casos, por conta dessa hierarquia de gênero, onde os homens acreditam que eles mandam e as mulheres têm que obedecer, eles produzem muito mais casos, mas a mulher também pode importunar sexualmente um homem. Então, não é bacana uma mulher passar a mão no órgão genital de um homem se ele não deu permissão para isso, né? Então, eu acho também interessante colocar essa perspectiva, de mão dupla, né? Porque os homens acham, já ouvi isso algumas vezes, porque tem que ter a lei João da Penha. Eu ia trazer isso agora. Não, que a lei Maria da Penha, ela tem um fundo. Não quer dizer que você não possa ser agredido, um homem não possa ser agredido dentro de casa. Mas tem uma outra relação. Então, a importunação sexual, ela vem para cumprir o seguinte: é o seu corpo.
o seu corpo é o seu corpo. Você não pode colocar a mão no corpo que não é seu, que não foi te autorizado colocar a mão, né? Ou qualquer outra parte do corpo. Contato. A importunação sexual pode acontecer dentro do ônibus. Eu acho que, inclusive, a lei surge, nessa reformulação legal da importunação sexual, surge dessa perspectiva, porque o tipo penal do atentado violento ao pudor, ele acabou, né? E aí todo mundo olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, agora a gente caracteriza, né, tipifica como o quê? A importunação sexual vem para cumprir principalmente esse momento que as pessoas estavam chamando de assédio dentro do ônibus. Mas é importunação. Importunação é você isso, vou encostar. Não. E eu acho que tem uma coisa que é interessante também reafirmar, que a gente fala muito não é não. E é muito importante, porque a gente vem de uma cultura que acha que o não é um doce. Tá fazendo doce, tá fazendo um charme. Ela quer, na verdade, se eu insistir mais um pouco, vira um sim. Mas qualquer coisa que não seja um sim explícito, é um não. Então, se a mulher não falou sim, ou se a mulher está bêbada, ou está em qualquer condição que aquele sim, você olha e fala assim, acho que melhor não, sabe? Protege você. Tem outro dia, pega o contato, sabe? Marca para um outro momento. Agora, as pessoas precisam cuidar mais dessas relações e entender isso. Importunação sexual não é quando eu digo não e não fui respeitada. Na verdade, é quando eu nem disse sim. Se eu não falei sim, você já abriu a margem para a importunação sexual. Simples, direto. Não, adorei, porque a gente se destacou a importância da gente falar como assédio por uma questão comunicacional, para as pessoas entenderem, porque tem que definir a comunicação da maneira que todo mundo entenda, mas agora é um outro olhar também, já que massivamente a gente fala muito do assédio, então agora é uma outra visão que tem, né, para a gente poder interpretar isso e saber como se proteger. Então, as coisas também vão mudando, como são abordadas, como são comunicadas, né? Isso políticas públicas também, né? Com certeza. Agora, Joyce, ela está trazendo esses exemplos aqui, a Natália, da questão da educação, né? E aí, então, só das mulheres, dos homens. Eu queria que você falasse um pouco mais, principalmente enquanto gestora pública, de um modo geral, o quanto essas iniciativas, não só no carnaval, que ele é pontual, focado para aquele período, mas o quanto outras iniciativas que um órgão público desenvolve, que podem contribuir para a redução, para o esclarecimento das mulheres, né? Para a redução do feminicídio, do assédio, da importunação, em especial que a Secretaria desenvolve. Quando a gente vai ver, por exemplo, né, essas dúvidas, eu passei pela importunação, eu passei por uma violência doméstica, foi violência psicológica, qual nome eu dou para minha dor, né? A gente traz muito o exemplo da casa da mulher como esse lugar para essa mulher tirar essa dúvida, porque um ponto que a Natália trouxe, muito importante, que acontece no dia a dia é o seguinte: eu passei pela violência, não sei o nome da tipificação jurídica para aquilo, portanto, quando eu chegar na delegacia, não sei muito bem como encaminhar. Muitas das vezes é um delegado, enfim, uma pessoa ali que não vai ter um comportamento acolhedor, mas sim, qual é o nome? Vamos colocar aqui, papum, bem rápido, e aquela mulher se sente, meu Deus, eu também não sei qual é o nome que eu passei. Eu não sei dizer o nome da coisa que eu vivi. E ali, às vezes, acaba não dando continuidade na denúncia. Fragilizada também, certo, né? Medo. Poxa, será que faz sentido? Qual foi essa punição que o agressor vai passar? Quanto tempo vai ficar preso? Ou não é uma punição de prisão? Qual é a circunstância? Então, eu sempre falo muito isso para as mulheres. Em caso de dúvida, procura uma casa da mulher. Procura o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, porque lá nós temos uma equipe de psicólogas, advogadas, assistentes sociais, que ajuda a entender a circunstância que você passou e, é claro, você sabendo nomear, quando você chega numa delegacia, você traz com mais firmeza, muitas das vezes, nem firmeza, acho que é a palavra, você consegue dar continuidade jurídica com mais esclarecimento, né? Eu acho que é um pouco nessa linha. Durante a campanha do Carnaval, né, nós colocamos várias equipes técnicas espalhadas também, psicólogas, advogados, assistentes sociais, ao longo desses pontos, na Sapucaí, nos megas blocos, assim por diante, por essa questão. Porque muitas das vezes a mulher passou por um assédio, uma importunação, enfim, uma situação durante o festejo e ela não sabe qual o nome que vai dar. Às vezes é uma importunação por alguém
né? Geralmente por alguém que ela não conhece, mas às vezes é uma violência psicológica com o marido que estava lá. Então, é tantos tipos de violência, tantos nomes, que é claro que a gente não sabe o nome de tudo, mas a equipe vai saber, uma equipe técnica especializada vai saber. Então, a primeira parte que eu ia trazer isso, Gabi, né? Que nós focamos muito nesse serviço também, que é esse atendimento, acolhimento, né? Apoio a essa mulher para que quando ela chegue na delegacia, ela consiga chegar com mais assertividade e, é claro, dar continuidade àquele processo legal que ela vai encarar, a depender do que ela desejar, né, claro. Um outro ponto é a nossa plataforma Mulher.Rio, que é uma plataforma super fácil das mulheres entenderem, super prática também, e não apenas a mulher eventualmente vítima, mas também um cidadão, uma cidadã comum que viu a situação e quer ajudar. Nessa plataforma nossa, Mulher.Rio, é só escrever literalmente isso, Mulher.Rio, acabou, né? Se quiser colocar o www também facilita, mas é a escolha. Você vai encontrar o quê? A primeira pergunta é: qual tipo de violência passou? Você que vai ter exemplos. Ele passou a mão em mim. Ele falou frases de violência. Lá vem exemplos dessas frases, que é violência psicológica. Não, ele me ameaçou com uma faca. Que isso é uma tentativa de feminicídio. Então, tem vários exemplos de vivência do nosso dia a dia. E quando a mulher fala, poxa, isso daqui é parecido o que aconteceu comigo, em seguida aparece o que ela tem que fazer se ela desejar. Então, é uma delegacia, é uma casa da mulher, qual o nome da violência, qual o termo legal para aquilo. Então, a gente gosta muito de divulgar essa plataforma, por quê? Né? Nem sempre essa mulher vai ter uma facilidade de encontrar uma equipe, por exemplo, especializada. Seja porque ela não mora perto, seja porque foi muito rápida a situação, mas ela quer resolver. Ou seja, um vizinho que fala, poxa, eu estou ouvindo esses gritos, mas o que eu faço? Eu ligo para o 90, eu ligo para outro número, o que eu faço nessa circunstância? Então, a pergunta é, na primeira pessoa, eu vítima, e também na terceira pessoa, aquela vítima que eu vi. Então, é muito bacana essa nossa plataforma, que a gente divulga muito ao longo do carnaval, mas ao longo do ano inteiro, porque a gente sabe que a violência é todos os dias, em diferentes circunstâncias. Então, nós colocamos também, né, dentro dos condomínios de moradia, condomínios também de trabalho também, enfim, comerciais, né, dentro dos espaços públicos, dentro da rede educacional e assim por diante, para facilitar. E porque também a gente sabe que muitas das vezes a vítima tem medo e vergonha de falar sobre a violência para um outro alguém. Então, às vezes, ela precisa daquele momento dela sozinha, olhando, falando, caramba, pior que tem nome que eu tô sentindo. E a partir daquele momento, ela vai se sentir encorajada de pedir ajuda na hora certa e de, é claro, né, dar ali o fim da violência que ela tá passando. Então, quero muito reforçar o Mulher.Rio, né, que não precisa fazer download, é um site que parece um aplicativo, mas é um site para ser mais rápido de acesso. Quem sabe que o download nem sempre é fácil para todo mundo, acesso à internet ainda é difícil para muitas pessoas, mas que traz aí uma forma prática, rápida, simples, mas que vai trazer para essa mulher a possibilidade dela escolher qual caminho vai ser melhor para a vida dela e para a violência que ela passou. Natália, você citou bem no início, né, que antes a mulher lutava para votar e ser votada, né? Então, passaram-se os anos, conseguimos esse direito e muitos outros, e hoje as mulheres estão na política, haja vista, né? Você que já concorreu, inclusive, a secretária aqui que é vereadora, mas a gente sabe que não é fácil, não é uma trajetória fácil ter mulheres em cargos de liderança, sobretudo no segmento político, né? Tem muita violência, tivemos aí, infelizmente, a perda da Marielle Franco, né, por conta justamente disso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente está falando de carnaval, de violência, mas dentro de tudo isso permeia as mulheres no poder, as mulheres em cargos políticos. O que isso impacta, considerando que nós estamos agora em 2026, um ano eleitoral, político. Aqui no Rio de Janeiro, então, é uma confusão. Né? Tá um caos. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e nada tá certo, porque efetivamente ainda não estamos no período eleitoral de fato, né? Mas as mulheres na política, liderando, pensando políticas públicas, o que isso impacta? Porque é importante a gente ter esse olhar e apoiar essas mulheres. Essa temática é super importante, Gabi, então já vou aqui fazer uma vinculação, né? Todas essas legislações que a gente tem avançado ano a ano, né? Foram relatados
por mulheres. E as pautas que foram trazidas também foram trazidas por mulheres. Vou colocar aqui uma referência rápida para mostrar que isso não é de muito tempo, né? A Jandira Fegali, que é deputada federal pelo PCdoB aqui no Rio de Janeiro, passou-se a ter licença maternidade por conta da gravidez dela. Se ela não tivesse engravidado, porque queriam que ela tirasse licença saúde, ela falou, não vou tirar, eu não estou doente. Eu não estou doente, né? Ela, enquanto médica, ela falou, eu não estou doente, eu estou grávida e eu exijo a minha licença maternidade. Isso tem 30 anos, ou menos, alguma coisa assim, pouquíssimo tempo. No Senado, passou-se a ter banheiro também há pouquíssimo tempo, coisa também de menos de 20 anos. Então, nós estamos em 2026, né? Não é tanto tempo assim. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, uma mulher sozinha quando entra na política, a política muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, as mulheres mudam a política. Tudo que a gente tem olhado no cenário, sobretudo do estado do Rio de Janeiro, estado esse, que é o segundo maior em casos de violência contra a mulher, o Rio de Janeiro só perde para o Amapá. Veja, né? Isso é um dado importante, porque você tem São Paulo como o maior estado do Brasil, com o maior número de pessoas. E ainda assim, o Rio de Janeiro ocupa esse lugar do segundo, né? Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa olhar com atenção para entender o que está acontecendo. E eu acho que isso guarda também uma relação de como a política no estado do Rio de Janeiro ela é estruturada. Todos os nomes que você encontra são nomes de homens. Não existe cenário ou perspectiva no Rio de Janeiro de mulheres nessas disputas das cabeças no estado do Rio de Janeiro. Isso para mim é uma hipótese, né? Um indício importante de que lugar as mulheres estão na política do estado. Por quê? Porque a gente fala de violência política de gênero, que agora tem nome. Pouquíssimo tempo, a legislação começou a avançar nesse sentido, mas você ainda tem uma dificuldade muito grande dos partidos políticos de implementarem, sempre buscam uma alternativa para não perder o fundo partidário, para poder não distribuir aquele fundo eleitoral que precisa, né, com as devidas cotas para pessoas negras e para mulheres. Tem sempre alguma coisa que, vamos deixar para depois, vamos colocar então prazos, entendendo que a pauta principal do movimento feminista recente com relação à reforma política é a reserva na cadeira. Uhum. Começou com uma proposta de 30%. Só que você... eu não sei se a gente tem esses dados, agora eu de cabeça não estou lembrando, mas eu acredito que a gente está ali entre 10% e 11% de mulheres no Congresso Nacional. Uhum. Ou seja, a gente chegaria aí, aumentaria 19%. Só que a gente não está falando de criar cadeiras novas para as mulheres entrarem. Nós estamos falando que homens vão deixar de ser eleitos e empossados para que as mulheres ocupem essas cadeiras. Então, eles entendem que nem pensar. As mulheres se tornam ameaças. O mínimo que a gente conseguiu agora, que é o fundo, né? E essa porcentagem que você precisa ter na hora da montagem das listas proporcionais, é muito importante, é um avanço. Tem uma luta ali em torno das candidaturas laranjas, né, que a gente chama assim, mas eu nem gosto desse termo, na verdade. Eu acho que tem muita mulher que se coloca na política para ser candidata mesmo, porque tem boas ideias, porque quer contribuir, mas infelizmente a prioridade ainda são os homens. E você acaba, né, por meio disso, dentro dessa lógica que eu gosto de chamar de patrimonialista, né? A gente vive numa cultura que ela é patriarcalista, mas ela também é patrimonialista. Ou seja, você tem um homem que tem posses, que tem propriedade e que manda. Isso está profundamente caracterizado na política brasileira. Então, as mulheres que costumam ter sucesso, e aí ainda bem que a gente tem a Joyce aqui, que é essa exceção, são mulheres que o marido é político, o pai é político, então essa mulher, ela carrega um sobrenome, um legado, e ela tá ali, enfim, cumpre um papel, não é para tirar o mérito, mas
o que a gente questiona é quem detém como é patriarcal e patrimonial, quando a gente traz a perspectiva de raça e de classe, quem tem esse patrimônio? Quem é que chega lá? E aí, para defender mulheres negras na política, a gente precisa defender uma profunda reforma. Por isso que essa pauta da reserva nas cadeiras é tão importante. Porque as mulheres negras não são quem tem o sobrenome, não são quem tem o patrimônio, mas que têm ótimas ideias para mudar, porque elas estão nessa base da pirâmide, né? Dessa construção dentro de um processo de ausência de políticas públicas, de ausência de oportunidades, de estar ali ralando para garantir que o seu filho tenha uma boa educação, para libertar os seus, né, dentro desse processo de um trabalho na rua, que você vai ali para garantir a liberdade. Isso, estou falando de 400 anos, né, desse processo de escravidão que atinge o nosso país e que ainda não é considerado um crime contra a humanidade, né? A escravização de pessoas negras advindas de África não é considerado ainda um genocídio. Então, a gente ainda tem muito para avançar nessa reflexão de reparação histórica, de trazer esse lugar da garantia desses direitos falando de política, porque tudo isso está envolto, né? Os sobrenomes que ocupam os principais cargos da política não é coincidência que, se você procurar na linhagem, porque essas pessoas conseguem fazer a árvore genealógica, né? A minha para no meio do caminho, porque eu não sei o que aconteceu depois que os navios negreiros chegaram aqui. Mas essas pessoas sabem e tem ali, inclusive, registros de senhorios de escravos. Então, tem uma diferença muito grande. Eu acho que essas nuances é o que a gente precisa compreender para falar da importância das mulheres negras na política e de atentar isso vinculado à criação das políticas públicas, porque, como a Maria Carolina de Jesus fala, o país vai mudar quando for gerido e governado por alguém que passou fome, né? Dentro de tudo isso que ela trouxe pra gente, você está aqui, né, concordando com ela, Joyce. A gente teve lá atrás a Benedita da Silva, né, bem lá atrás, Benedita, teve a Jurema, que abriram esse espaço para as mulheres, em especial as mulheres negras. Teve um gap, né, muitos anos sem nenhuma, depois veio Marielle, e agora temos muito mais mulheres, né, na política, e você é uma jovem mulher preta, mãe na política. E da Zona Oeste. E da Zona Oeste, né? Ainda tem a questão da Zona Oeste, né? Então, não é de família rica, não tem o nome, você que está trazendo a sua família para esse lugar de destaque, né? De visibilidade com ações. Eu fiz toda essa introdução para perguntar para você o seguinte: você está na política, você, enquanto mulher, está fazendo acontecer, é fácil? É muito difícil, muito difícil. Né? E eu falo isso com muita tranquilidade, né? Eu também coordeno, né, a parte de mulheres também no meu partido. E quando algumas companheiras vêm conversar comigo, a primeira coisa que eu faço é não romantizar a política, né? A política é um lugar duro, é um lugar difícil, é um lugar que o machismo prevalece demais, né? Em todos os partidos políticos, tá, gente? De todos os lados do jogo. É importante a gente sempre lembrar isso, né? Entretanto, eu sempre digo que é difícil, mas só que nós, mulheres, quando entramos na política, é porque a gente tem muito propósito. Porque a gente está falando sobre colocar a nossa vida à disposição de muitas pessoas. É sobre colocar a nossa exposição, porque o julgamento é contínuo, na frente de muitas pessoas. Se você faz o ar, vão te colocar no cenário de meu Deus. Então, qualquer crítica para a mulher é muito criticada. O homem, por muitas das vezes, só brincou, só foi uma falinha. Para nós, mulheres, não. Como assim você disse isso? Então, tem um lugar que para a mulher é muito perverso. O julgamento é mais cruel. No julgamento, como a gente está falando, do carnaval, já é assim. Imagina na política. Que é um momento de lazer, de descontração. Imagina na política, né? Então, eu acho que quando eu observo, né, mulheres querendo entrar na política, eu observo muito essa leitura do propósito. A gente está ali por entender que faz sentido defender a nossa vida e o que a gente acredita. Então, é muito, muito diferente a forma que nós entramos na política, né? Então, apesar da dificuldade que sempre vai existir, pelo menos na atualidade, né, da sociedade, a gente vê que são mulheres muito aguerridas que falam, caraca, eu preciso estar ali, não é nem que eu quero, eu preciso estar ali. Eu lembro que quando, né, o meu nome começou a circular para ser uma candidata, eu estava como secretária, né, municipal há 2 anos já.
E várias mulheres começaram a falar comigo: você é vereadora, Joyce? Você é vereadora? Não sei o que, vereadora. E aquilo pra mim foi uma coisa que, não sou. Aí eu pensei, será que é pra ser então? Porque, né, foi uma coisa que foi nascendo junto com aquelas mulheres ao longo do dia a dia. Então, quantas outras mulheres de liderança comunitária também é o mesmo sentimento? São mulheres que estão na rua, lutando pela sua água, pela sua rua, pela creche, pela escola. E digo eu enquanto alguém que está dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, junto do prefeito Eduardo Paz, mas sei que nós sabemos que tem muita coisa para a gente melhorar. E quem são as pessoas que estão brigando na rua durante o dia a dia? São mulheres. E quantas das vezes os seus vizinhos falam: poxa, por que você não vem como vereadora, mulher? Para poder defender a gente aqui. Então é uma coisa muito natural. Não é porque aquela mulher quer ser, é porque ela precisa se tornar para defender os seus. Então é um processo muito diferente, né? Então isso para mim já traz um entendimento de por que a gente está lá. Então a gente não está para brincar, a gente não está para se divertir, a gente está ali porque a gente sabe que precisa estar. Um fator legal também, Gabi, para a gente trazer, que acho que você colocou um ponto muito importante. Tivemos mulheres incríveis, né, ao longo da história, que fomentaram a política, como você colocou, Benedita, Jurema, Jandira Fegali, né, Laura Carneiro, várias outras mulheres que estão aí, ó, muitos anos nesse game, que enfim, eu falo, gente, são mulheres que já passaram por tudo e mais um pouco, porque toda a legislação que a gente desfruta hoje, foram elas que construíram lá atrás. Então imagina o perrengue que essas mulheres não passaram. Se hoje não tá fácil, imagina lá atrás. Meu Deus, eu fico olhando, não é nem que eu tenho pena, acho que é uma palavra horrível, pena, mas eu fico pensando o quanta crueldade elas passaram. Sabe, é um lugar tão perverso, porque eram tão poucas. A gente já vive uma sociedade onde já é entendido que a gente precisa estar. O caminho é aberto? Não. Mas o pessoal já entendeu que não dá para ficar sem a gente. Na época delas era, o que elas estão fazendo aqui? Era diferente a leitura. E a gente teve esse gap durante muito tempo, onde poucas mulheres conseguiram entrar. E recentemente, os últimos 10 anos, você, Natália, tem mais de percepção, 10, 15 anos, que o negócio está começando a melhorar. Mas devagar ainda. Aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, né, nós mulheres representamos, finalmente, 20%. 20% das vereadoras. Isso levou anos até acontecer. Né? A gente está falando de uma capital, uma das mais famosas do Brasil. Para mim é a mais famosa, mas uma das mais famosas do Brasil. E mesmo assim, aqui no Rio de Janeiro, ainda representamos na Câmara de Vereadores 20%. Então, as leis precisam avançar para a gente poder chegar e, o mais importante, continuar. Porque quantas são as mulheres que entram na política e por muitas das vezes são retiradas. E são retiradas não apenas por um jogo de poder, são retiradas porque cansa, porque é exaustivo, porque muitas das vezes você tem que abdicar da sua família. E digo eu, enquanto mãe de uma bebezinha de 4 meses, minha filha vai fazer ainda 5 meses. Eu já retornei para sair da minha licença maternidade, estou retornando, mas quanto julgamento eu recebi nesses 4 meses só de licença que eu tirei, que é o tempo da mulher trabalhadora. Como por exemplo, você foi eleita só, você quis se eleger só para poder engravidar? Foi a primeira frase que eu recebi na semana que eu engravidei na rua. Uma senhora me abordou e falou: já entendi tudo, só quis se eleger para poder engravidar. Você imagina ouvir isso logo depois que você descobre a gravidez. Primeiro, eu descobri com 6 meses minha gravidez. Né? A minha já foi tardia. Um impacto, então, né? Aquilo para mim já foi a primeira frase de impacto. E foram outras também. Como, por exemplo, vai lá tirar licença, vai ficar de férias. E tantas outras coisas mais, né? Então, é um dia a dia duro. Nós, mulheres, quando a gente vai, inclusive, exercer o nosso direito de ser mãe, a gente também é julgada. Quando você é na política, ainda mais, né? Então, para mim, foi um momento muito complexo, não digo que foi fácil, né? Maternar sendo política. E é uma coisa que eu vejo muito também, não sei se a Natália também tem a mesma percepção, as mulheres na política, que a gente está vivendo a primeira geração de um número expressivo de mulheres gestantes na política. Porque antes, muitas das vezes, nós chegávamos já com nossos filhos e chegávamos mais velhas. A grande maioria é uma realidade. A gente está vivendo em várias câmaras municipais do Brasil inteiro, eu falo isso porque eu vivo com várias outras vereadoras do Brasil como um todo, a primeira experiência da vereadora engravidar eleita. Várias cidades, e estou falando de vários cantos do Brasil inteiro. Mulheres que estão sendo as primeiras a experienciar, dentro daquela Câmara de Vereadores, a licença maternidade, onde muitas cidades ainda não tinha lei. E agora está sendo replicada em vários municípios. Então, a gente está vivendo uma primeira geração de mulheres jovens na política, podendo ter o direito de maternar
com a liberdade de maternar, mesmo assim sendo julgadas. E a gente vai encarando. E é uma coisa que eu falo muito isso pro meu meio, né, para as mulheres que me cercam, que é muito bom a gente olhar para trás e ver os avanços. É muito triste a gente olhar para o presente e saber que tem muita coisa para fazer, mas nos alegra saber que a gente está fazendo parte dessa história. Então eu agradeço muito quem vem antes da gente, porque é isso, muitas delas aplicaram, né, vários desses direitos que nós estamos vivendo hoje, mas tem muita coisa para a gente avançar. Eu acho que o principal recado que eu deixaria, Gabi, são 2. 1, votar em mulher. Nós, enquanto sociedade brasileira, carioca, fluminense, precisamos colocar na nossa cabeça, enquanto mulheres, que enquanto a gente não priorizar mulheres na urna, a gente não está priorizando efetivamente a pauta. E 2, infelizmente, né, nós sabemos que o game, especialmente das cabeças, né, candidatos a prefeito, governador, senador, presidente, em sua maioria são homens. Pela estrutura que a Natália já explicou, mais do que explicado aqui nessa conversa. Enquanto nós temos ainda esse desafio de nós, mulheres, sermos as candidatas principais desses cargos, nós precisamos votar em homens que investem em mulheres. Porque também há outro recado que nós precisamos passar para os homens na sociedade. Nós, mulheres, votaremos também em você, homem, mas no homem que investe em política de mulher, em homem que investe em leis que defendem as mulheres e assim por diante. A gente não quer discurso, a gente quer prática. Então, acho que, trazendo na minha realidade, na minha vivência, acho que são 2 mensagens que eu deixo muito forte, porque enquanto a gente não colocar isso no peito e enfrentar, a gente vai continuar reproduzindo uma sociedade adoecida, complexa, machista, sexista, tudo mais que a gente já sabe de nomes, porque a gente precisa colocar coragem na urna. Enquanto a gente não fizer essa mudança... Tem mulheres com coragem para estarem com seus nomes na urna. Só falta a gente ter coragem para votar. Para votar. Né? E como bem foi colocado aqui durante nossa discussão se a gente entra sozinha, é muito difícil. É muito difícil quando a gente entra sozinha dentro da política. Mas quando a gente entra em coletivo com várias outras, não tem aquela música, a gente se fala no olhar? É a mesma coisa. Nós, mulheres na política, mesmo sendo de partidos diferentes, às vezes visões de mundo até diferentes, a gente se fala no olhar dentro do parlamento. Porque a gente sabe a dor que a gente vive durante o dia a dia e a luta que foi pra gente entrar ali. Mesmo quem é oposição? Mesmo quem é oposição. E falo isso tranquilamente. Mesmo quem é oposição. É diferente. A gente faz um jogo muito mais limpo entre nós mulheres. E a gente, quando sabe que aquela dor atinge nós mesmas, a gente se junta. E falo isso porque eu vivo na Câmara, isso, de vereadores. É claro que sempre vai ter as exceções. Mas, em sua maioria, a gente sempre vai se encontrar na dor para resolver o problema que durante tantos anos nunca foi visto. Então, mulheres na política se encontram. Vamos ser oposição e temos que ser, sim, em outras questões, porque somos políticas. Mas quando a gente sabe que aquilo afeta a nossa vida, não tem quem nos divida durante o processo. Olha, Natália, Joyce, a gente está chegando no final. Natália, eu quero pedir assim para você, dentro dessa colocação que a Joyce trouxe, né? Enquanto mulher negra, mãe, vereadora, secretária, ela sintetizou... Deus do céu, né? Quanta coisa, né? Eu tô preocupada comigo. Como dar conta? Mas é justamente sobre isso, porque assim, são vários papéis que você trouxe aqui da sua vivência e que é a realidade de muitas mulheres que estão na política. Exato. Porque não deixam de ser mulheres, não deixam de ser mães, não deixam de ser profissionais, algumas dentro das suas áreas. Então, é isso. E aí eu até tô sendo política aqui para poder falar, votem em mulheres, é isso mesmo, vamos votar nas mulheres. Mas eu queria muito que você falasse da importância disso, de termos mulheres que muitas vezes são levadas como a Joyce diz, que não conseguem dizer não, porque elas entendem que são elas que têm que seguir aquele caminho, que têm que fazer aquilo pelo coletivo, muitas vezes colocando a sua vida em risco, a sua família, às vezes, né, num segundo plano, por mais que isso doa, mas acontece, como ela trouxe. Essas mulheres estão fazendo o seu papel. O que nós, enquanto sociedade, temos que fazer e qual o impacto disso? Bem, Gabi, acho que é isso. Votar em mulheres, esse slogan continua muito atual e ele precisa ainda ser reafirmado por fatores que eu considero primordial e que a gente precisa começar desde agora para quem ainda não começou. Admirem mulheres,
leiam mulheres, ouçam mulheres, coisas que eu já ouvi assim, ai, mas eu não gosto da voz dela, a voz dela me irrita. Tem um tom, assim, mas você não gosta da voz dela ou você não... Você está prestando atenção no conteúdo? O que é mais importante? Mas por que o tom da voz de um homem não é considerado, não incomoda? E aí o cara tá falando um monte de besteira, mas o tom da voz dele não te incomoda. Na verdade, isso faz parte de um hábito. Se você não ouve mulheres, se você não lê mulheres, se você não admira uma mulher num âmbito profissional e só enxerga essa mulher como a sua mãe, como alguém que cuidou ou cuida de você, ou a sua esposa, que também acaba cumprindo esse papel, sinto muito, você vai ter muita dificuldade mesmo de votar em mulheres porque você não enxerga na mulher esse papel do público, do político, de ocupar esse espaço. Porque o que é a política? É você falar. É você se posicionar, é você propor, é você organizar o coletivo no público. Como as mulheres elas foram criadas para o privado, dentro de um princípio que eu gosto de falar, né, dentro da teoria feminista do direito e do Estado, a gente costuma dizer que a mulher ela segue um princípio da solidariedade, que está vinculado à sobrevivência da humanidade. Então ela faz essas articulações, ela monta redes, ela tece essas redes para a sobrevivência da família, dessa lógica ali coletiva. Ao passo que o homem, ele segue um princípio que é um princípio da beligerância, que é um princípio que ele vai para o público para guerrear. Então, o contrato, inclusive, dentro dessa lógica, o contrato existe para que os homens não se matem. Então, beleza, aqui a gente escreveu um contrato, assinou um contrato, isso aqui é meu, isso aqui é seu. O direito passa a existir por causa disso, para que os homens não se matem, e aí você quase não tem lei sobre o que impacta as mulheres. Por isso que é tão recente. Só que quando as mulheres ocupam o espaço do público, quando ela traz outras características, essas normas, todo esse direito, ele é reformulado, e a política ela é reformulada, porque essas mulheres têm outras necessidades e traz um outro princípio filosófico, inclusive, de ocupação dos espaços. Então, não é, por acaso, a vivência que a Joyce traz aqui. Então, votar em mulheres, se a gente acredita que a política como está precisa mesmo ser mudada, não só numa perspectiva de pautas ou de prática, mas do que a gente observa em torno dessa lógica violenta, nós precisamos votar em mulheres. E entendendo assim, vou até lançar um desafio aqui, viu, Gabi? Eu duvido que você não vai encontrar uma mulher dentro do seu espectro político que vai defender as pautas que você quer, você não vai encontrar uma mulher. Que obrigatoriamente eu só tenho um homem para votar. Sim, acho muito difícil, é o meu desafio lançado aqui. E essa complementação que a Joyce traz disso, assim, inevitável, só tem homem se candidatando. E aí? Não vou votar nulo? Não, você vai votar, né? Porque o voto nulo não serve para nada, é como se você pegasse o seu voto e jogasse no lixo. Não, então vamos... Não votar nulo, eu acho que é muito importante. É se dedicar ali para entender as pautas, ver ali o que te agrada mais ou o que te desagrada menos, né? Cada um organiza o seu voto da melhor forma. Mas entendendo esse compromisso, e aí eu quero dar ênfase ao orçamento, que também é uma pauta muito importante, que é o que a gente agora tem chamado de orçamento de gênero. Ter secretaria é muito importante. Tem muitos municípios e estados que não têm secretaria. Agora, a gente tem aí o ministério, né? Antes era a secretaria especial, mas agora tem o ministério. E é você entender que só a secretaria não faz milagre na vida da mulher. Só o ministério não faz milagre na vida da mulher. Eu vou dar um exemplo de uma senadora que não faz parte do meu espectro político, que é a Damares. Num geral, né, eu tenho profundas discordâncias, mas foi ministra. E ela deu uma entrevista recentemente que ela falou assim, a emenda parlamentar que um deputado estava responsável era muito maior do que o orçamento que eu tinha no meu ministério, na minha pasta. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a gente demanda do executivo soluções que faça, mas você precisa olhar o orçamento. Quanto de dinheiro, de fato, aquele gestor tem para executar aquela política, né? A gente vive num sistema que sem dinheiro nada funciona. Você não paga sua conta de luz com um sorriso. Então, o gestor público também não cria políticas públicas sem recurso, sem orçamento. Você precisa ter um poder executivo, né? Em quem, quando você for depositar o seu voto, em alguém que esteja comprometido com o que eu chamo de orçamento de gênero, que é entender aonde está o gênero em cada pasta. Então, na economia,
tem pauta de gênero. Nós mulheres, recebendo menos, gastamos muito mais na compra de produtos. Nós, mulheres, como somos responsáveis ainda, em sua ampla maioria, pela gestão de casa, a gente tem o impacto da inflação é muito maior na gente do que num homem. Quando você vai olhar outro, transporte. Teve uma vez que eu entrei num ônibus, só tinha mulher. Até o motorista era a motorista. E eu olhei e falei assim, eu fiquei pensando naquilo, porque eram 10 horas da noite. Eu falei, gente, olha só, né? Como é que tá, né? São 10 horas da noite. A composição só tem mulher, o veículo, né? E a gente se sente insegura o tempo inteiro. Como é que vai sair daquele ônibus ali? Onde é que a gente vai descer? Então, a política de infraestrutura, ter iluminação em todos os cantos, parar de ter cantinho escuro, isso faz parte de orçamento de gênero, porque é um orçamento de infraestrutura voltado para iluminação com perspectiva de gênero. Você vai analisar aquilo ali em torno do enfrentamento à violência contra a mulher. Na educação, falei, né, da educação não sexista. Você precisa capacitar os servidores, criar dentro ali planos de estudo, viabilizar para esse profissional que ainda não está bem conectado com essa novidade, que não é novidade, o enfrentamento à violência contra a mulher, mas que agora a gente tem garantido mais políticas públicas, mas dentro do orçamento da educação também. Então, acho que o caminho é mais ou menos por aí, assim. O caminho é votar em mulher. Votar em mulher votar em mulher e tá ligado no orçamento de gênero, ver de fato quem não tá só usando mulher para se catapultar. Exato. Porque também é muito importante. Isso, é uma realidade constante, né? Bom, chegamos ao final desse papo. Eu quero agradecer muito a vocês pela participação. Natália, muito, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Também, Joyce, seu tempo, né? Parabéns a vocês por tudo que vocês fazem, por olhar para as mulheres, por pensar em políticas públicas, por olharem dados, né? Pesquisar para poder entender como surge, como acontece e também como resolver. Muito, muito obrigada, Natália. Eu que agradeço. Muito obrigada, Gabi. Espero que tenhamos próximas, viu? Eu já adorei. Teremos. Minha primeira vez aqui, eu amei muito. Sempre. Adoro compartilhar conhecimento. Acho que isso, inclusive, é a coisa mais importante quando a gente chega em espaços como esse. Se eu não tivesse chegado nesse lugar, talvez eu não soubesse metade. Então, eu falei assim, meu propósito de vida não precisa ninguém chegar ali para ter esse acesso. Eu quero cumprir esse papel junto com um monte de gente aí, que é difundir boa informação correta pra gente mudar a nossa realidade. É o que precisamos. Joyce, mais uma vez, obrigada. Estou muito contente que você aceitou esse convite para estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Gabi, novamente pelo convite, né? Conta com a gente nessa caminhada. Esse é um ano de muita luta, de muitos desafios, mas eu tenho certeza que nós, enquanto mulheres, vamos estar fortalecendo a vida de outras também por aí. E a gente está feliz, né, de saber que esse carnaval vai ser mais seguro, sim, para as mulheres, mas que a partir de muita luta e, é claro, de muitas conquistas. Porque onde há luta também há conquista, né? E nós, mulheres, estamos fazendo as conquistas para as mudanças do nosso Rio de Janeiro e para o nosso Brasil, consequentemente. Parabéns por você trazer sempre debates tão bons, produtivos, que eu tenho certeza que transforma a vida de outras pessoas também. Sem dúvida, o objetivo é esse. É isso. Com a participação de vocês, tenho certeza que é alcançado, que foi alcançado e tem sido. Então, agora, para você que está acompanhando a gente, olha, eu quero que você responda o seguinte, que a gente falou de carnaval, de violência, né? Como você acha que nós podemos proteger e apoiar mulheres durante o carnaval e em nossa cidade? Quero que você conta isso pra gente nos comentários e aproveita e já diz lá, como que nós podemos também trazer as mulheres para a política e pessoas e homens que apoiam as mulheres, né? Que realmente apoiem. Vem comigo porque aqui tem debate, tem conversa e também tem ação. Bora juntas!